Olá, sejam bem-vindos ao Visionários, o programa que conecta grandes histórias a mentes inquietas e corações em busca de propósito. Eu sou Camila Baker. E eu sou Fernanda Oliveira e aqui você vai mergulhar em jornadas reais de quem inspira, lidera, impulsiona e faz acontecer. E nesse programa de estreia resolvemos fazer diferente. Hoje nós seremos as entrevistadas. É isso mesmo. Exatamente, nós estamos recebendo 4 mulheres incríveis que, mais do que conhecem a nossa história, conhecem a nossa essência e a nossa jornada profissional. E é elas que vão nos entrevistar. Então vocês vão conhecer Camila e Fernanda pelo olhar de algumas mentoradas e também amigas. Exatamente, e no próximo bloco eu serei entrevistada. 2 amigas queridas e profissionais maravilhosas vão conduzir esse bate-papo. Convido vocês a ficar aqui conosco e nós voltamos já já. Voltamos com Visionários e agora eu vou apresentar as minhas amigas para vocês conhecerem, que elas vão me entrevistar já já. Cacá Cerutti é publicitária, especialista em brand sistêmico, apaixonada por construir legados e transformar a alma em essência de marca. Coordenadora do NUME, que é o Núcleo da Mulher Empreendedora da Associação Comercial de Porto Alegre e do Núcleo da Comunicação, o NU Comunica. Ela é mentora, coautora de 5 livros sobre empreendedorismo feminino, palestrante, professora, consteladora familiar e organizacional. Também é conselheira executiva do SEMEC, o Conselho Nacional da Mulher Empreendedora e da Cultura, uma iniciativa ligada à Confederação das Associações Comerciais do Brasil, que atua em conjunto com lideranças femininas para debater e incentivar temas que impactam diretamente o empreendedorismo feminino no Brasil e nas esferas municipais, estaduais e federais. Bem-vinda, Cacá. Muito obrigada, estou muito feliz, muito realizada de estar aqui com vocês hoje nessa estreia desse programa maravilhoso. Obrigada pelo convite. Sim, e agora eu vou apresentar a Betânia Reis, com mais de 20 anos de experiência na comunicação. A jornalista Betânia Reis Loblen construiu uma carreira multifacetada, atuando em rádio, jornal impresso, TV e assessoria de imprensa, com passagem pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, pela FARMUS, que é a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, liderando projetos de relacionamento com a mídia, produção de conteúdo qualificado e posicionamento institucional. Seu trabalho se destaca pela capacidade de transformar pautas em mensagens claras, acessíveis de impacto social. Hoje, ela atua na FADERS, coordena ações de comunicação com foco em inclusão e acessibilidade, promovendo uma linguagem que representa, respeita e alcança todas as pessoas. Bem-vinda, Betânia. Obrigada Camila, obrigada Fernanda. Estou bem lisonjeada pela oportunidade de estar aqui. Desde já desejo muito sucesso aos visionários, né? Esse novo programa, e tenho certeza que se vocês ficarem conosco não vão se arrepender, porque as gurias têm muito a entregar, e fiquem conosco aí que daqui a pouco vamos estar contando tudo sobre elas. Exato. Agora vamos fazer o seguinte, vamos trocar de lugar, que vocês que vão a dança das cadeiras. Vai ser diferente. Camila, antes de começar as perguntas, eu queria falar uma coisa que ontem, quando tu me convidaste, né, na sexta-feira ainda, eu acho, para vir aqui fazer esse programa, eu fiquei pensando, o que falar da Camila? Porque a Camila, para mim, é tanta coisa, assim, eu fiquei pensando numa palavra para resumir a Camila. E para mim seria movimento, porque a Camila é uma pessoa inquieta, ela não para, ela está sempre em busca de aperfeiçoamento, de conhecimento, se desafiando, se testando. Ela está aqui apresentando esse programa, comprova isso, né? Então, para mim, a Camila é isso, ela é muito focada, sempre buscando esse conhecimento que eu falei, mas o que me chama a atenção é que ela não é só essa pessoa focada no conhecimento, na técnica, ela é uma pessoa muito humana. Então, ela mistura isso, essa sensibilidade com o conhecimento, né? O que eu acho que a torna uma profissional bem completa, e também isso faz com que ela consiga entregar os resultados que ela entrega, transformando pessoas e também negócios. Então, por isso, vamos falar um pouquinho mais
Camila, eu acho que para quem não te conhece, formada em administração, mas o que te levou dentro da administração escolher essa área de gestão de pessoas? Eu sou apaixonada por pessoas porque eu acredito que é através das pessoas que eu alcanço o resultado nos negócios. Tem uma frase que eu uso que é com as pessoas, através das pessoas e para as pessoas. Então, tudo eu preciso entender as pessoas e trabalhar as pessoas para que esse resultado seja atingido. Então, o que eu falo, o líder, ele é uma liderança quando ele realmente ele toca na pessoa de uma forma que potencializa o que ela tem de melhor, né? Ele transforma no desenvolvimento que ela tem a crescer, mas faz o quê? Faz com que ela se sinta pertencente à empresa para que essa empresa alcance seus resultados. Então, para mim, a transformação começa sempre nas pessoas. E eu sou apaixonada por educação também, né? Como você falou, a minha formação é administração de empresas, aí tenho 4 especializações, MBA, formação em coach, mas tudo está aqui. Tudo está no poder da mente da gente acreditar em nós mesmos. Então, tudo para mim começa pelas pessoas e eu sou apaixonada por isso. Não, eu falei também da questão de se desafiar, né, Camila? Pela questão que quem conhece a tua trajetória sabe que tu parou um tempo, ficou em casa, se dedicou à maternidade, né? Isso. E isso acho que muitas mulheres vão se identificar. Falando um pouquinho sobre isso, como é que foi depois retornar, ainda mais tu pegou ali a época da pandemia, Sim. quando estava retornando, né? Isso deve ter sido bem diferente, deve ter te feito se esforçar ainda mais para ir atrás de conhecimento e no meio disso tudo ainda surgiu essa questão de apresentadora de TV, né? Pois é, eu digo que minha vida desde 2020, que foi quando eu saí do corporativo, ela foi um turbilhão. A Cacá sabe bem disso porque a gente está construindo o brand, né? Então, trazer isso tudo para a tona da saída do corporativo. Eu saí do corporativo em 2020, quando eu optei em viver a maternidade. Não consegui viver a maternidade de uma forma tão tranquila, porque veio a pandemia e com 2 crianças em casa. Tanto é que dentro da pandemia, acho que 6 meses depois, eu já estava trabalhando e muito, e as oportunidades vão surgindo. Que eu falo, a vida, ela acontece no movimento. Então, assim, o universo conspira a favor de quem faz a sua parte. Então, eu sempre estive em movimento, sempre fomentei um network muito de reciprocidade. Então, as oportunidades, elas sempre surgiram na minha vida. Mas o retorno, eu posso confessar que é desafiador, sim, porque equilibrar todos esses papéis que a vida da mulher nos impõe, é mãe, é esposa, é profissional, e a gente sempre buscando esse nível de exigência, ele é um tanto desafiador. Mas quando você faz o que você ama, traz um pouco de leveza nesse percurso. E eu sempre me coloquei aberta às oportunidades. E o convite do programa, ele veio para quê? Ele veio para trazer esse movimento para a Camila se colocar, vamos dizer assim, no brand, né? Se colocar na vitrine para trazer um lado que não é dentro da empresa. Porque dentro do corporativo, eu assinava meu sobrenome, era Camila da empresa tal. Agora é a Camila o quê? Aí depois no brand a gente vai trazer isso, né? O que é a Camila enquanto fora do corporativo, enquanto CNPJ? Eu virei uma marca, eu virei uma empresa. Então esse é o desafio. Eu digo que esse desafio, ele ainda existe, mas eu me coloco em movimento, me coloco à prova para que isso aconteça. E está acontecendo. Então essa é a minha proposta hoje. A minha proposta é estar num programa de televisão para dar voz e visibilidade para muitos profissionais, inclusive para muitas mulheres, trazendo toda a autoridade que eu construí ao longo de 20 anos de carreira executiva, mas sempre focado em quê? Gestão e liderança. Eu nunca fugi disso. Eu posso ter atuado de formas diferentes, no corporativo e agora no CNPJ, mas sempre falando sobre a mesma coisa que eu sou apaixonada, gestão e liderança. Inclusive nessa área que você já foi reconhecida e recebeu vários prêmios, né? Conta pra gente qual foi, assim, deles o que mais te marcou e qual a experiência, assim, que tu guardou. Então, eu ganhei o Prêmio Nacional de Gestão e Educacional, que é o maior prêmio de educação do Brasil. Esse prêmio reconhece os principais cases de sucesso daquele ano. Então, o prêmio que eu ganhei foi na categoria Gestão e Comunicação, com a implementação e gerenciamento da Central de Serviços Compartilhados a nível nacional da Universidade Luterana do Brasil. Então, eu estou falando aí de 80 mil alunos na época, eu gerenciava, né? A CSC é uma central onde a gente centraliza todos os serviços. Então, a gente olha ali
mapeamento de processo, manual de padronização, comunicação interna. Eu gerenciava várias áreas da universidade a chegar na Pró-Reitoria de Planejamento e Administração. Então, esse case, para mim, esse prêmio foi um reconhecimento que, na época, isso é um pouco da mulher, sabe? Do sabotador, digamos assim. Eu nem me dei conta do tamanho do prêmio que eu tinha ganhado. E depois que eu falei, olha só, olha onde eu estava, em cima daquele palco, apresentando um case para o Brasil todo. E aí, depois que a ficha foi caindo, quando várias universidades do Brasil entravam em contato com a gente, querendo conhecer a universidade e usar a gente como modelo, e contratando a gente, Camila, para fazer algumas consultorias para fazer essa implementação da Central de Serviços Compartilhados. Então, a mulher tem disso, né? A gente diminui um pouco das nossas conquistas. E depois que eu tomei noção da proporção do que eu ganhei. Pouco não, né, Camila? Muito, porque, na verdade, ouvindo falar desse prêmio, da importância desse momento, a mulher ela é campeã em dar luz, dar palco para as outras pessoas e, muitas vezes, transformar a sua vivência, que é tão linda, em algo rotineiro, engolido, muitas vezes, pela rotina de mãe, de esposa e uma série de outras questões. Então, é muito importante a gente trazer luz, mesmo para uma pessoa com tanto protagonismo, que isso também existe. E é importante trazermos essa pauta aqui para o programa, né? E teremos, né? Com dia certeza, especial para isso. com certeza. E Camila, você estava falando também a respeito desses projetos, esses cases, e a gente vê que tu sempre trabalhou também com a questão do intraempreendedorismo, né? Que mesmo estando dentro das empresas, tu conseguia, através dessa veia, eu diria até que é um dom que a Camila tem, né? De fazer essa gestão e trabalhar com isso. E como é que foi, assim, tem alguma experiência que você quer contar para o pessoal, como é que foi desenvolver essa habilidade dentro das empresas? Eu sou empreendedora nata, né? É sangue na veia correndo o tempo todo, motivada a projetos, motivada a resultados. Então, isso é muito inerente à minha pessoa. Dentro das corporações, obviamente que quando a gente chega numa empresa, precisa existir uma relação de confiança para que você tenha abertura para executar projetos. E a confiança ela é construída e, naturalmente, ela é sustentada com os resultados que você entrega. Então, para que isso aconteça também, é conhecimento técnico, né, formação acadêmica, é muita experiência, é uma bagagem por trás para que realmente isso aconteça. Então, dentro das empresas, eu sempre fui aquela que promovia ideias, que promovia soluções, que vinha com a Camila resolvedora de problema. É a Camila, essa corre na minha veia. Então, eu sempre fui de propor ideias. E essas ideias, né, com o meu olhar de gestão de pessoas, de liderança, a gente engaja as pessoas em torno do projeto. E aí o resultado, assim, eu falo até rindo, porque é fantástico o resultado que a gente pode atingir quando realmente a gente ama o que a gente faz, a gente tem a base técnica para executar e a gente tem uma equipe engajada. Então, assim, fechou todos os pilares que a gente precisa para o sucesso dos projetos dentro dos negócios. Com certeza. Agora eu vou passar, então, aqui para minha amiga Cacá, que vai continuar a conversa com a Camila, que com certeza tem muito para dividir aí com todos vocês e para somar também. Obrigada, Betânia. Mas Camila, o que eu gostaria muito de que tu pudesse trazer para as pessoas, para nossa audiência agora nesse momento, é de entender. Você falou com a Betânia tudo sobre a sua trajetória dentro do corporativo, de quando você saiu, foi começar a empreender de fato no teu negócio sem estar com uma marca corporativa por trás de uma outra marca que não atua, e falou sobre a maternidade, sobre as tuas habilidades, mas eu quero entender um pouco mais. Me conta, o que da tua trajetória até hoje e da tua história fez com que tu despertasse esse interesse em cuidar de pessoas dentro das organizações? O cuidar de pessoas, para mim, sempre foi muito natural. Eu gosto de estar... Eu sou uma pessoa apaixonada por pessoas. E eu entendo como a minha missão ser um instrumento de transformação na vida das pessoas. E isso, para mim, sempre foi muito genuíno. Eu sempre eu sempre fui uma pessoa de reciprocidade. Eu dou muito, eu me dou muito e, naturalmente, eu quero, né? A gente sempre tem uma ideia de troca, né? Nem sempre é possível, nem sempre as pessoas estão dispostas a te dar o que você acha que deve receber, mas é uma maturidade de entender que cada um é sobre o outro, não é sobre mim. Mas eu sou apaixonada por pessoas. E aí, até a gente vai tocar num ponto bem pessoal, assim, a minha virada de chave
No corporativo sempre foi inerente. Eu sempre fui a pessoa que gosta muito de números. E aí eu olho ali para uma faculdade, antes da administração, de estatística, que não é nada leve, pesado. E depois para a faculdade de administração e todo esse olhar de gestão de pessoas e gestão de negócios. No corporativo fluiu. E aí veio para a Camila CNPJ que as coisas foram sendo construídas. E eu posso dizer que o ano passado, há um ano atrás, em agosto do ano passado, foi a minha virada de chave. Né? Eu passei por uma situação pessoal de saúde muito séria, onde Deus me parou e eu entendi que aquele momento de pausa seria um momento de reflexão para reavaliar algumas questões. E veio muito forte na minha cabeça o seguinte, que eu precisava, que a minha missão seria desenvolver pessoas, e especialmente lideranças femininas, para dar voz a essas mulheres, para dar voz, para dar visibilidade e para trabalhar elas o lado pessoa, soft skills que eu falo. Por quê? Porque eu entendi muito claramente que apesar da Camila sempre buscar o conhecimento técnico, teórico, que eu sempre busquei muito, né? Eu falei minha formação, eu tenho mais de 40 cursos aí de extensão, sempre fui muito conteudista, eu entendi naquele período que se não fosse a minha mente a meu favor, falando para mim, você vai conseguir, a minha mente, a minha resiliência, a minha determinação e o meu foco, eu não teria saído daquela situação. Então, antes do o conhecimento teórico, ele é essencial. A hard skills, assim, tem que ter. Agora, o que te faz diferente, o que te posiciona diferente, o que te gera uma vontade competitiva, o que traz a tua essência, são as suas soft skills. É o que tá aqui e é o que tá aqui. E foi aí que foi a minha virada de chave. E aí eu falei, é isso que eu vou fazer. E aí esse processo está acontecendo de um ano para cá. Muito perfeito. E eu te conheço antes desse... Nós nos conhecemos na pandemia, mais ou menos, um bastidor de um programa de TV. Isso. Nós fomos entrevistadas no mesmo programa e a gente se conectou de uma forma fantástica. Naquela ocasião, tu estavas na Ubra ainda. E eu olhava para você, já de cara eu já entendia essa tua forma genuína de se colocar a serviço das pessoas e de mostrar, despertar nela o melhor que ela tem para colocar para o mundo. E inclusive eu prestei muita atenção disso na tua fala naquela mesma entrevista. Mas eu gostaria muito de saber que até então, naquela ocasião, de lá para cá nós nunca mais nos separamos, a gente teve aqueles momentos que a gente se afastou em função do trabalho, mas depois a gente se uniu novamente. Mas eu queria entender quando é que foi mesmo nessa virada de chave dessa situação da tua saúde que tu despertou para tu se tornar a tua própria marca? Ou enquanto tu estavas dentro do corporativo, tu já tinha essa visão e tu já fazia todo o teu trabalho pensando em te projetar como uma marca, mesmo sendo dentro do corporativo? Eu sempre prezei muito pelo meu nome. A gente fala que credibilidade é um ativo que vale muito, então eu sempre tive muito essa preocupação. Então a Camila, a postura, todos esses olhares, né, tanto de fora para dentro quanto o interno, então eu sempre tive essa preocupação, mas nunca me olhei como CNPJ. Eu sempre amei trabalhar no corporativo, eu sempre fui reconhecida no corporativo, eu sempre fui valorizada no corporativo, então eu não almejava algo fora dali, apesar do mercado várias vezes me convidar a esse olhar. Uma palestra, uma mentoria, um convite para apresentar programa de TV, mas a minha rotina era tão lotada de afazeres que eu não projetava isso para fora, porque a rotina não permitia, era muita demanda. Mas quando houve essa transição, eu falei, pode ser que seja aí que seja essa virada. E eu brinco até, eu tentei um post isso, os meus clientes abriram a minha empresa. Porque foi nesse momento da minha saída que as pessoas, o que você está fazendo? Vou te contratar. E aí os contratos começaram a surgir. Eu falei, nossa, eu preciso abrir um CNPJ. Então eu falo com os clientes que abriram a minha empresa e a partir daí eu fui catucada pro empreender, por abrir uma empresa e estou nesse universo agora. Que maravilha. E é muito legal isso quando você traz que os clientes que vieram, te provocaram a tu teres a tua própria empresa, porque normalmente
o empreender não é o cliente, não é uma demanda que o cliente coloca para a gente é que enxerga por uma necessidade de empreender em algo na nossa vida. Essa questão do intraempreendedorismo também faz parte da minha história e é muito alinhada com a tua, porque eu também intraempreendi durante vários anos dentro da indústria, que hoje é minha cliente, dentro da minha empresa. E aí, Camila, eu queria também que tu pudesse explanar para a gente aqui, dentro da tua empresa hoje, qual é o teu carro-chefe dentro do negócio que tu desenvolveu, que é um hub também, né? Tu nunca quis conduzir sozinha, tu sempre teve pares ao teu lado, e que isso é uma outra coisa fantástica desse sentimento que tu gera nas pessoas do pertencimento, porque tu não vai sozinha, tu tá sempre levando outras pessoas junto contigo, dentro da tua caminhada. O que hoje tu tá desenvolvendo, o que tu trouxe pro mercado com toda essa tua bagagem do corporativo e com as tuas experiências? Como que tá sendo esses produtos que tu estruturou e a clientela toda? O que tá gerando de valor para esses teus clientes? Muitas perguntas em uma só, vamos lá. Muitas. O que eu faço hoje? Eu faço desenvolvimento de liderança, mentoria de desenvolvimento de liderança que já é líder, liderança que está assumindo o primeiro cargo, liderança que uma pessoa que quer virar líder. E eu falo a liderança, você fala desde da grande empresa até a liderança, às vezes, dona de casa, que quer ter um olhar de fazer a gestão da tua vida, de olhar para fora. Então, assim, gestão, desenvolvimento de liderança. A gente olha, basicamente, soft skills, é o grande peso soft skills. A gente faz o desenvolvimento de negócios com gestão e estruturação de negócios, que são pessoas que abriram um negócio, mas não têm uma gestão profissionalizada e precisa da gestão. A gente sabe que qualquer negócio, para que tenha sustentabilidade, para que tenha escala, a gente precisa olhar para processos, a gente precisa olhar plano de negócio, planejamento estratégico, processo, mapeamento, desenvolvimento de equipe. Então, a Camila, ela vem com um olhar estratégico, um olhar sistêmico, olha-se todo, através de um diagnóstico, a gente olhando essa empresa, a gente traça o que a gente precisa desenvolver. Naturalmente, a Camila não dá conta de tudo, a gente não é bom em tudo, assim, eu não sou boa em marketing, não é a minha área. Então, o Hub vem para isso. A Camila vai fazer uma parte do trabalho e, entendendo a estratégia do negócio, quem pode desenvolver marketing? É a pessoa tal. Ah, quem pode desenvolver a comunicação? Pode ser a Fernanda. Quem pode desenvolver o brand? Ah, é a Cacá. Quem pode escrever uma história bem contada? É a Betânia, que já fez esse trabalho também, né, de estruturar essa leitura. Então, assim, o Hub, ele vem para quê? Para a gente criar esses braços, porque eu entendo também que o cliente, se eu digo para ele, fala, olha, você precisa disso, e largo ele sozinho, muitas vezes ele não sabe se conduzir sozinho. Com certeza. Ele precisa de alguém que apoie. Então, a Camila, ela acompanha também esse cliente nesse processo. E dentro dessa construção, e aí a Cacá é minha sócia? Isso. Já era a próxima pergunta, mas já entra. Já entra, que você falou de projetos, né? Já, pode. Eu sei que tu tá sempre no meio do movimento, né? Mas quais são os próximos movimentos? Aqui nós estamos falando de uma mulher que é empresária, que é apresentadora de TV, que é mentora, que é palestrante, que é um monte de outras coisas, mãe, inclusive, de uma pitoca que eu amo. Ela tem um casal, mas é que a Isa mora no meu coração. Mas, Camila, quais são os próximos movimentos que vem por aí? O que mais vai sair ainda dentro deste ano e que vai aí prometer balançar esse mercado gaúcho? Isso, eu vou falar de duas coisas. Eu vou falar do Hub de Lideranças Femininas e eu vou falar do programa. Deixa eu puxar para o nosso programa também, que o Visionários, ele vem para transformar o mercado de negócios. Aqui é para ser o ponto de encontro de empresários, de lideranças, de referência. É aquele lugar, eu quero ser entrevistada por duas profissionais que não vão fazer perguntas rasas. Aqui a gente vai ter uma conversa leve, tanto é que a gente mudou a nossa ambientalização, mas com profundidade, com conhecimento, para quem quer também inspirar quem está olhando a gente. Então aqui é o ponto de encontro de negócios, para a gente falar de business com esse olhar geral aqui, né? O sofá, ele proporciona isso. Mais proximidade, né? Mais possibilidades. E o outro projeto é o Hub de Lideranças Femininas, né? Veio esse chamado muito forte da Camila se posicionar para lideranças femininas. Então, o Hub veio para isso. No mesmo peso, vamos dizer assim, do programa. Com certeza. Não é um encontro de network para ir lá bater taça de espumante, que a gente também vai fazer, porque a gente adora, né? Faz parte. Mas é o quê? Para a gente numa construção coletiva, com mulheres que querem crescimento, que querem desenvolvimento, que olham os seus pares
sem concorrência, como uma forma de construção, da gente desenvolver essas pessoas intelectualmente, com conhecimento, com conteúdo, com provocação e com experiência. Não tem como a gente tirar a experiência dentro desse contexto, porque a gente também tem uma vida bem corrida, então a gente quer que esse momento seja leve, que não seja, eu vou chegar lá e vou ficar uma manhã inteira num workshop, numa imersão, só com conteúdo, que é muito importante, com certeza, mas ali a gente também quer proporcionar experiência, porque é isso também que em qualquer negócio gera diferencial competitivo. É a experiência e é o sentimento que você gera nas pessoas, então a gente também vai fazer isso. E você pode também dar uma caprichada aí, a cereja do bolo aí. Então, pessoal, esse é um grande projeto que a gente está lançando juntas, que é o Hub O Conselho. E ele é para desenvolvimento de liderança. Na verdade, ele vai pegar muito pela parte da liderança, mas ele também vai reunir mulheres líderes que já têm um nível de maturidade. Então, a gente vai fazer um nivelamento, porque a mentalidade é fundamental, né, Camila? E a gente sabe que, pela epigenética, o ambiente é mais forte que o DNA. Então, aquilo que Cristo falava, né, que diga-me com quem andas, que eu te direi quem és, é a mais literal do que existe. Então, nós queremos criar uma ambiência de crescimento, de desenvolvimento, onde as mulheres estarão lá, essas líderes que estarão lá, empresárias, elas vão estar no mesmo nível de mentalidade, para que a gente possa continuar agregando uma na vida das outras, a gente trazer com a nossa experiência, a gente também poder agregar a vida delas, e é claro que a gente vai querer o quê? Foco em desenvolvimento pessoal, mas também foco em desenvolvimento do negócio e resultado. Porque nós duas, o que nos uniu muito é o foco no resultado, né, Camila? Exatamente. Então, assim, muito obrigada, Camila. Eu fiquei muito feliz novamente, eu quero dar os parabéns a vocês duas pelo nosso programa. O nosso programa, que eu digo, já é meu, né? Porque eu vi essa criança nascer. Pertencimento. Eu vi essa criança nascer, né? Então, eu digo, o nosso programa, o Visionários, veio aí para ser um grande divisor de águas. Então, parabéns, meninas. Obrigada. Novamente, muito obrigada pelo convite de estar aqui. E obrigada também por estar juntas aqui, fazendo essa estreia, aqui prestigiando as meninas. Obrigada. Eu que agradeço, eu fico muito feliz com a presença de vocês. E o que eu falo, a gente se coloca em movimento, né? A Cacá surgiu na minha vida através de um programa de TV, quando a gente foi dar entrevista no outro programa. A Betânia surgiu na minha vida quando eu apresentei um programa em outra emissora de TV e ela era apresentadora. Olha que coincidência, agora estamos aqui e a vida nos uniu e seguimos juntas por aí. Agradeço muito a presença de vocês. Obrigada. Assistam o Visionários todas as noites e fica o convite também, depois eu vou entrevistar vocês. Com certeza. Vai haver esse momento que a gente vai poder desbravar um pouco mais da trajetória empresarial de vocês duas. Obrigada, incrível. Com certeza. Estamos de volta com o Visionários, o universo do mundo dos negócios na sua TV de segunda a sexta-feira. E agora eu é que vou ser a entrevistada. Que coisa diferente isso, né? Estar do outro lado e hoje com muita alegria recebendo duas pessoas incríveis, duas profissionais e mulheres que eu admiro muito, que foram minhas mentoreadas, que tiveram grandes experiências e eu quero apresentar essas mulheres para vocês agora. Ângela Filipim, que é corretora de imóveis há 16 anos, também formada em pedagogia, pós-graduada em recursos humanos e também com pós-graduação em neurociência, mindfulness e psicologia positiva pela PUC do Paraná. E também a doutora Fernanda Thyssen, que é cirurgiã dentista, especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Falar essa palavra é um treino de dicção já. Também formada há 16 anos e voluntária em causas sociais e apoiadora de movimentos humanitários. Meninas, um prazer receber vocês. Duas mulheres que eu admiro muito e que hoje vão apresentar para o nosso público dos Visionários, me apresentar através do olhar de vocês e das experiências que nós tiveram. Então, eu estou aqui desnuda para vocês. Bom, é um prazer estar aqui, poder estar nesse momento e falar um pouquinho da minha experiência contigo. Nós estávamos há algum tempinho sem nos ver, mas a tua passagem inicial pela minha vida foi uma coisa muito marcante. Porque, como tu disseste, eu trabalho há 16 anos
como corretora de imóveis, sempre tive bons resultados. Mas o manejo desses resultados, o propósito desses resultados nunca era um propósito intencional, de fato. As coisas iam acontecendo, eu tinha muita vontade, muita garra, muita vontade de vencer, e era uma potência que estava, uma energia desregulada. E o mais marcante na minha vida, sem dúvida, o ano em que eu estive contigo, em que eu fui tua mentorada, a coisa mais marcante foi que eu consegui ter um direcionamento. É como se eu fosse um barco à deriva num mar maravilhoso, um mar lindo, né, na Costa Amalfitana, mas assim, à deriva, sem um porto. Então eu consegui ter um direcionamento. Eu era uma pessoa que, como realizava muitas coisas, eu não tinha sonhos. Eu não tinha me dado conta que eu não tinha sonhos. Eu não tinha um propósito definido. E quando eu te conheci, comecei esse processo, isso ficou muito claro para mim. A gente conseguiu, à medida que foi evoluindo, direcionando as coisas, tendo um propósito, tendo um sonho. Eu acessei forças minhas que eu nem sabia que tinha, porque iniciou-se ali, óbvio, um processo de autoconhecimento muito profundo, no qual eu entendi quais eram as minhas forças, quais eram as minhas energias não tão boas, digamos assim, as coisas, e como isso poderia facilitar ou piorar a minha vida. Então, foi uma coisa muito direcionada, que trouxe grandes benefícios na minha vida. Eu recordo, inclusive, que nós tínhamos metas, não eram só de leituras, de filmes, eram metas de vida, de trabalho mesmo. Olha, eu quero encerrar o ano com X, com Y, eu quero ter tal resultado. E era um resultado alto. Eu me lembro que a gente olhou assim, ousado. Era bem ousado. Será que vale a pena? Vamos tentar. E o que aconteceu foi que aquele ano foi o melhor ano profissionalmente da minha vida, onde eu tive resultados muito além, a gente sabe o que está falando, muito além. Eu me recordo da tua ligação, da tua mensagem no WhatsApp no dia 31 de dezembro, dizendo, lembra daquela meta? Batemos A mais. E então, hoje, parando e olhando para isso, assim, foi realmente algo transformador na minha vida. Eu não sou aquela pessoa. Nós estávamos agora há pouco conversando, fazia um tempo que não nos víamos e nos percebemos que não somos mais a mesma pessoa da última vez que conversamos. Né? A ideia é essa, né? Quem tudo sabe, na verdade não sabe nada. A gente está sempre em processo de aprendizado. Mas os benefícios na minha vida, eles não podem ser postos simplesmente em palavras. Assim, foram coisas que eu vivi, que foram muito profundas, muito transformadoras. E o principal foi saber que eu, com direção àquela potência que eu tinha, poderia ter resultados extraordinários. Uau, muito bom. Então, resumidamente, essa é a passagem da Fernanda na minha vida, né? E ela abriu uma porta que trouxe muitas outras coisas. Acessei muitos outros profissionais, muitos outros conhecimentos. Conheço ela no pessoal, então sei da vida dela, sei da trajetória dela como mãe, como pessoa, como filha, como cristã, enfim. Então, uma das coisas que eu acho que até é uma pergunta, eu entendo que possa ter contribuído muito para o ser humano que tu é hoje, para as coisas que tu faz, para as pessoas que mentoram contigo, é como essa tua vivência toda na área da comunicação, como mãe, como filha, como uma pessoa extremamente atuante, porque onde passa está sempre fazendo alguma coisa. Como que tu tem colocado isso hoje para as pessoas que te procuram, como eu te procurei aquela vez? Como isso facilita a tua vida como mentoranda aí, enfim. Então, como tu tem trazido isso hoje? Porque eu sei que as coisas mudaram, não são exatamente como eram quando eu te conheci. Eu digo que eu faço muitas coisas e às vezes as pessoas dizem, nossa, ela está sempre envolvida em muitos projetos. Eu sou mentora de comunicação, estou aqui diante de 2 mentoradas maravilhosas, mas eu também faço palestras, eu atendo, agora voltei para a TV, a TV me trouxe de volta, né, porque o meu começo de carreira foi a televisão. Lá, ainda muito jovenzinha, escolhi o jornalismo, a comunicação, com 10 anos de idade, Ângela. Com 10 anos eu decidi que eu queria reportar, eu queria trabalhar na televisão. Só que eu entendi, depois de ser muito feliz nessa carreira, que foi muito reconhecida, trabalhei nas principais emissoras de TV do Brasil, como apresentadora, garota do tempo, como repórter, editora, também fazendo trabalho de coordenação
de equipes de redação, como chefe de reportagem, mas eu entendi, chegou um dado momento, e acho que foi a primeira virada, a primeira escolha pela comunicação, que era uma paixão de criança. Depois veio a virada de dizer, eu não quero mais reportar a notícia violenta, a notícia sangrenta, o óbvio, que eu também não quero mais consumir. A maternidade me trouxe muito desse olhar, de querer trazer transformação para as pessoas, de querer deixar um legado de transformação, e eu entendi como eu posso fazer isso através da comunicação. Não mais como jornalista do Hack News, falando da notícia, mas levando a comunicação como uma potência para que outras pessoas também possam reportar, para que outras pessoas também possam se sentir aptas a abrir a sua boca, a verbalizar aquilo que pensam e não entenderem que isso é um mérito ou um talento de meia dúzia. Não é. Porque comunicação, como eu sempre falo, é o meu jargão, comunicação não é talento, comunicação é treino e é técnica. Então, quando eu entendi a virada, a Ângela me encontrou num outro momento em que eu fazia todo esse trabalho de comportamento, muito focado na neurociência, mas que eu uni com a minha grande trajetória, com a minha grande passagem de carreira, que já são mais de 22 anos, com comunicação, que começou lá na minha adolescência. Com 18 anos eu já trabalhava em TV. Então, trabalhando com assessorias de imprensa, a comunicação ela faz parte da minha vida. Tá? E hoje, para os meus mentorados, o que eu consigo trazer é com muita autenticidade, de uma forma muito genuína, é dizer, ok, hoje você está nesse local. Pode almejar estar em outro, que esse caminho a gente vai fazer, essa construção nós vamos fazer juntos. Porque eu acredito que um mentor, ele só pode se intitular mentor quando ele já teve a vivência. Fato. Então, hoje eu posso falar com propriedade de comunicação, porque eu já passei por todos os cenários que vocês podem imaginar de comunicação no telejornalismo, em redações, em assessorias de imprensa. Então, eu trago toda a minha bagagem e hoje eu facilito isso para quem eu atendo, trazendo isso para a realidade, muitas vezes, do profissional autônomo que quer se posicionar melhor, que quer estar diante de uma câmera ou numa reunião de negócios e falar com consistência, com firmeza, com segurança, para ser percebido com valor, com respeito e com todo o respaldo que ele merece, né? Porque muitas vezes, Ângela, uma pessoa ela é excelente tecnicamente e ela não consegue traduzir o seu valor para as pessoas. Então, o meu papel hoje, eu digo que a minha grande missão hoje como mentora é ter um olhar mais amoroso, mais afetuoso e devolver a voz para as pessoas. O meu propósito hoje é dar voz para quem nunca teve vez, ou para quem entendia que não era o seu lugar. Então, hoje comunicação é democrático e é movimento, é habilidade. Então, todos os projetos que eu toco, sejam as mentorias, as palestras, o programa de TV, é tudo comunicação, gente. Então, não tem bagunça aqui. As coisas estão conectadas. O Visionários, ele tem muito a ver com a ideia, e eu acho que esse foi o ponto que conectou a mim e a Camila, que é a ideia de potencializar pessoas. Nós nunca queremos andar sozinhas. O nosso papel é fomentar a formação de pessoas para que elas também se sintam aptas, inclusive, a estarem aqui, num programa de TV entrevistando. Eu acho que dar voz é a grande satisfação que eu tenho, é colocar as pessoas num lugar de protagonismo. Isso para mim é fundamental. Eu percebi pelo teu relato das últimas mentorias que a importância da gente, tu trouxe isso, a importância da gente entender o que é a comunicação, que não é simplesmente o que tu fala. Não é. Ela tem muita coisa. Com certeza. Muita coisa. E a gente, se o meu forte, por exemplo, não é o falar, tu vai ajudar a trabalhar aquelas outras coisas que comunicam também e que são os teus pontos fortes. Com certeza, porque a fala, ela representa só 7% da comunicação. E por que eu vou tentar? Claro que é importante ter uma boa oratória, é importante ter uma boa dicção, isso é fundamental. Escrever e falar corretamente, mas isso é 7%. Agora, o que eu comunico com a minha presença, o que eu comunico com a minha chegada, com a minha postura ou a falta dela, isso tudo comunica. Essa intencionalidade no que vestir, na forma de se posicionar, nos lugares que você frequenta, tudo isso comunica. Então, quando você alia a comunicação verbal e a comunicação não verbal, você traz um poder para qualquer profissional do mercado que ele até então desconhecia, que é se sentir realmente possante, potente, para falar, mas falar com intenção.
E é isso que eu trabalho na mentoria, é acertar esse caminho. E não é o caminho que o outro está trilhando, é o teu caminho, com as tuas particularidades, com as tuas vivências, e é isso que torna tudo tão bonito e tão único, autêntico. Porque não é imitar a caminhada do outro, é qual é o meu caminho, qual é a minha trajetória e o que eu devo respeitar nesse processo. Tu usou a palavra que define a nossa primeira experiência lá, intenção. Porque poucas vezes, se a gente parar e pensar, poucas vezes a gente está realmente andando no nosso dia a dia, a gente está presente, está com intenção de algo. Exatamente. Então eu fazia muito bem o que eu fazia, eu tinha bons resultados, mas eu não tinha... Qual era realmente a minha intenção? Quase no piloto automático. Exato, que é o que as pessoas andam hoje. Sim. E se você não está no tempo presente, se você não está com a intenção ali, você sempre está ou no futuro, que é a ansiedade, Exatamente. ou você está lá atrás no passado, que é a depressão. Então, eu acho que é muito bem-vindo esse tema, muito bem-vindo esse programa, no sentido de que as pessoas tenham mais intenção, estejam mais presentes para que sofram menos, que foi exatamente o que aconteceu quando nos conhecemos. E foi lindo, foi um processo lindo. Foi. E é muito gratificante te ver depois de tudo isso e já não reconhecer muitas coisas, encontrar essa luz. E a gente vai ter oportunidades para explorar um pouco mais isso, mas agora precisamos passar a bola para a doutora Fernanda. Bom, tudo bom? Quero agradecer o convite, realmente. Estou muito feliz de estar aqui participando e falar um pouquinho de como eu conheci a Fernanda, né? Conheci a Fernanda ano passado através de uma outra amiga. E quando eu fui no teu primeiro curso de expressão magnética, eu fui para aprender a falar mais, porque melhor, na verdade, né? Comunicar nas redes sociais. E não tinha uma visão também do que eu queria, foi o que a Ângela falou, né? Não tinha, para mim, eu sempre, 16 anos formada quase, parecia que eu estava sempre andando em círculos. E esse último ano, para mim, desde que também eu sei que a minha vida cristã mudou muita coisa, mas eu também ainda estava andando em círculos e não sabia que a gente tem que ter propósitos na vida dentro de muita coisa. Como eu fui tô mentorada, né, Fernanda? Eu te olhei a primeira vez e pensei assim, nossa, nunca vou ser igual a Fernanda. Tipo, uma mulherona dessas, né, do jeito que ela é, do jeito que ela fala, do jeito que ela comunica. E eu fiquei interessada em fazer a tua mentoria, fiz e sempre falo para todo mundo, é o que eu quero trazer para minhas amigas, meus amigos que querem mudar. Eu falo, gente, faz pelo menos a imersão da Fernanda para vocês se conhecerem, porque tem tanta coisa na nossa vida que às vezes a gente tem que alinhar para a gente conseguir ter uma jornada boa, uma caminhada no nosso propósito. Então, a primeira vez que a Fernanda, a outra vez eu já tinha falado isso, né? Que eu fiz a tua imersão, a Fernanda deu uma lista pra gente falar sobre os nossos adjetivos. Eu sempre falo para isso pra ti, né? E eu falava assim, nossa, eu tenho 2 adjetivos, tipo, o que tu é? E agora eu vejo que eu tenho tantos adjetivos, a gente tem, né? Nós, mulheres, homens, enfim. Mas às vezes acho que as mulheres ficam meio... A sombra, se escondendo. Se escondendo, tipo, eu não sou isso, eu não sou aquilo. Eu queria ser aquilo que vocês falaram antes. Queria ser como ela, queria ser como fulana, ciclana. E a gente não enxerga o que a gente tem dentro, né? Então, realmente, a Fernanda mudou esse jeito. Me organizei em várias outras áreas e eu sou outra pessoa. E as pessoas olham pra mim e falam assim, nossa, como tu mudou. E eu sei que eu tenho muita coisa pra mudar ainda. E eu agradeço a Fernanda por tudo isso, né? Então, fico muito feliz de estar nessa caminhada com ela. Viramos amigas também, já conheci ela nos meios de mãe, de filha, como tu falaste também. Mas eu acho que essa parte da comunicação dela ajuda muitas pessoas. Sem dúvida. E o que é interessante é que a comunicação em áreas totalmente diferentes. Totalmente. A comunicação é importante, seja como dentista, seja como corretora de imóveis, seja em qualquer área de atuação. Até porque todos os negócios, né? Simon Sinek já diz, os negócios são feitos com pessoas, para pessoas, sempre são pessoas. É sempre sobre pessoas. E aí vem Nicholas Butman, que nos traz um dado que é 85% do dinheiro que nós ganhamos ao longo da nossa vida é fruto de relacionamento. Como é que nós fazemos relacionamento? Com comunicação. Eu preciso comunicar com clareza, com assertividade, com intencionalidade, para de fato extrair os melhores resultados. Agora, comunicar sem intenção é energia desperdiçada. Então, quantas pessoas se apropriam disso? E aí vem essa questão, qualquer profissional
que hoje esteja no mercado à deriva, e a gente vê muito disso por aí. As pessoas que têm um conhecimento técnico razoável, mas que não se projetam por quê? Porque falta investir em habilidade relacional, espiritual, conexão. Então, tudo isso faz a diferença e acaba trazendo todo esse movimento de mudança que é tão fundamental para o crescimento. É aquele círculo que tu faz, né? Tipo, vida espiritual, vida financeira, vida familiar. Exato, social, um olhar sistêmico. Um olhar sistêmico de tudo. Exatamente. Então, é o que as pessoas ainda falta para muita gente. E acho que se enxergar dessa forma e saber que se tu não está bem em uma área da tua vida, vai influenciar Vai impactar. outra, vai impactar outra, né? Então, eu consegui conectar isto e estou muito feliz. E como eu fiz a tua imersão, né? E tu tem esse curso de imersão, que eu já fiz 2, estamos indo para o terceiro. Já né? vai ser pós-graduada em imersão. Pós-graduada em imersão, que é a expressão magnética. O que tu vê de mudança nos teus alunos só da expressão magnética quando tu gera isso para essas pessoas? Nossa, eu digo que a imersão expressão magnética, Fer, ela não é eu não vejo ela como um negócio. A imersão expressão magnética tem um propósito muito forte aqui para mim, é o meu terceiro filho, porque eu coloquei muito amor nesse projeto e eu tô dando voz para aquela menina de 10 anos que sonhava em transformar. Eu era criança que subia em caixote, que parava as pessoas no ônibus, dizer, pessoal, olha só, vamos me ouvir, presta atenção. Então é muito da minha essência, a minha autenticidade. Quem me conhece às vezes vê uma postura mais séria na TV, e eu tive um desafio como comunicadora de tirar essa carapuça de jornalista para comunicar com mais leveza. E quem me conhece na imersão expressão magnética vê a Fernanda em essência. Lá é a Fernanda moleca. Energia pura. A energia batendo no teto. Então, ontem eu dei uma aula e essa coisa de entregar tudo. Eu sou muito intensa em tudo que eu faço. Muito intensa. Então, eu não vou pela metade. Eu entrego tudo ou nada. E a imersão expressão magnética, ela é um grande destravar de comunicação. E quem vai nela, mesmo que não tenha nenhum conhecimento, vai sair de lá naquele mesmo dia com resultado claro e já colocando tudo isso em prática. Por quê? Vai entender de onde vem a raiz do medo, vai começar a colocar isso tudo em prática, porque lá é um lugar prático, é uma experiência, uma oficina. Então ninguém fica na teoria, pelo contrário, é muita conversa, muito acolhimento e prática. Sai com a cabeça a mil. A cabeça a mil. É forte impacto emocional? Sim, é forte impacto emocional. São 12 horas de imersão. Ninguém boceja. Porque tem técnica, tem flow, então é uma entrega muito bonita e com muita energia. Então quem vai para a imersão, com certeza, entra de um jeito e sai diferente, já colhendo os frutos, porque se aplicar o que aprende ali, já tem grandes resultados, com toda certeza. Inclusive, dia 31 de agosto, temos a última edição da Imersão Expressão Magnética aqui em Porto Alegre, e eu convido todos vocês. Eu ia comentar da coincidência. Eu fui na última Expressão Magnética e comprei o ingresso para a Expressão Magnética e não sabia quem era a Fernanda. Não sabíamos que sentaríamos no mesmo sofá. Comprei o ingresso, assisti ela numa live, gostei. E aí fomos pela outra emissora, convidadas a apresentar um programa, e quando me falaram, Fernanda Oliveira? Sim, eu falei, que coincidência. Final de semana agora eu tô indo na Expressão Magnética que é dela. E foi ali que a gente se conheceu. A gente se conectou. E nos vimos a primeira vez. E agora, acho que 3 meses depois, estamos aqui. E já passamos por histórias, parece que a gente está juntas há mais de anos. Pois é. Já vivemos fortes emoções. Tá bem intensa a nossa relação. Nossa relação é muito intensa. 2 pessoas muito intensas. Então, a imersão, Fer, ela é um projeto que nasce não daqui, porque eu digo que o grande desafio para quem é mentor e estuda muito é deixar o cérebro um pouquinho de lado. A imersão, ela veio para dizer assim, o cérebro, o coração, ele vai vir acima do cérebro agora. Então, ali é uma entrega de coração. É uma entrega de alma. Então, sim, tem muito da Fernanda genuína, com esse lado espiritual, com esse lado acolhedor, e que, realmente, o meu combustível é potencializar pessoas. Eu amo ver as pessoas dizendo, eu estou mais leve, eu estou falando. Na última imersão, teve um senhor que me falou, é a primeira vez que eu falo em público, com 57 anos. Isso me deixa numa alegria. Hoje ele eu falo que ele é ele é meu mentorado, já trouxe a família toda para fazer mentoria comigo, e ele quer continuar, por quê? Porque ele entendeu o grande destravar que aquilo deu nos negócios dele, também do mercado imobiliário, e ele está vivendo a melhor fase da vida dele, quase aos 60 anos, porque ele entendeu que comunicar
é fundamental. É muito bom, é maravilhoso. Eu amo o que eu faço. Nem dá para perceber, né? Eu vivo comunicação. E lá em casa, 2 matraquinhas que, pelo visto, vão pelo mesmo caminho, porque falam pelos cotovelos e amam também essa questão relacional. Eu vou Com as aprender pessoas. muito contigo também aqui, sentada do seu lado. Com certeza. A gente Porque está eu falo. A gente está sempre aprendendo, né? Eu acho que E todo mundo aqui gosta de falar, né? Por isso que muito. a gente, Nós, às vezes a gente gosta de falar, mas a gente acha que a gente não sabe falar, né? Sim. Então, eu acho que a gente tem que mudar também essa nossa cabeça de, como a Fernanda falou, de se comunicar com as pessoas para a gente ter esse vínculo com certeza. profissional e social e E tudo conosco, né? Porque a comunicação, a verdadeira comunicação, ela tem várias instâncias. E a primeira conexão é como você se conecta com Deus, como você se conecta com você mesmo, porque não há comunicação de qualidade se a tua comunicação com você é depreciativa. Não tem como. Então começa aqui, para só depois externar para os outros públicos, família, colaboradores, colegas e público em geral. Então a comunicação é um trabalho de dentro para fora. E aí sim a gente extrai a autenticidade, a originalidade que para mim é fundamental. Alguém que imita não vai conectar. Nós precisamos trazer a nossa verdade. Quando a gente traz verdade, a gente conecta e quem conecta converte. E que importante esses 2 espaços que tu está trazendo que a gente está aqui para iniciar, porque certamente vai ser um espaço inspirador, porque terão cases, né, como o nosso de que se permitiram ter a experiência e tiveram grandes resultados. E a própria imersão, porque eu acho que é muito importante tu entender, tu ver, tu perceber, é encorajador tu perceber que o que está acontecendo contigo acontece com qualquer ser humano. Somos todos naturalmente seres humanos, então os sentimentos, os medos são os mesmos. Então, quando você tem alguém que diz, dá a mão aqui para mim, vamos junto, né? A gente vai passar pela mesma experiência. Vamos iluminar caminhos. É isso que faz com que as pessoas se transformem. Porque elas se reconhecem como ser humano, não só porque a gente tende a reconhecer o ser humano como uma inspiração, eu quero ser igual àquela pessoa. Mas não, a gente precisa se reconhecer também nas coisas que precisamos melhorar, nos nossos medos, no nosso lado não tão legal, né? Não tão instagramável, como se diz. E nos bastidores de uma imersão tu consegue trazer os teus medos do teu lado não tão bom, as tuas sombras, e ter alguém que vai pegar na tua mão e vai junto contigo. Gente, eu vou... Ai, é muito lindo. Eu ficaria amanhã todo, o dia todo aqui conversando com vocês. É o que tu fala sempre dos medos, né? Tu faz aquela brincadeira de deixar dos balões lá, de deixar os medos lá fora e depois estourar o balão para tirar fora, né? Claro que a gente vai seguir com medo, né? Mas eu acho que vai com medo mesmo. Mas vai com medo mesmo, exatamente. E né? é o que faz um visionário. Visionário, tem que ir, né? Olhar para frente, Exato. olhar para o futuro. E eu o acho nosso que muita espaço... gente não faz isso pelo medo, né? O medo é paralisador. Então, o nosso propósito com Visionários é justamente dar voz para cases de sucesso, para pessoas que um dia tiveram medo e mesmo com o medo avançaram. Grandes empresários vão sentar nesse sofá e hoje eu estou muito feliz, Ângela, Fernanda, de receber vocês aqui como as minhas entrevistadoras e com certeza em outra ocasião estarão aqui para contar a trajetória de vocês também. O Visionários ele chega com essa promessa, né, de trazer grandes histórias, pessoas que fazem a diferença no universo dos negócios, e nós estamos de forma muito festiva começando esse movimento e queremos celebrar com todas vocês. Então, muito obrigada pela presença. Começa aqui uma trajetória visionária que vai impulsionar novos negócios e a encorajar pessoas que ainda não tiveram coragem de se posicionar. Gratidão a cada um de vocês que esteve aqui conosco nesse programa de estreia. Muito obrigada. E agora é o momento da gente celebrar essa nova fase dos Visionários, que acontece todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 10 horas da noite, aqui na RS Play, no canal 524 da Claro TV. E nós queremos, para encerrar com chave de ouro esse momento, todas as nossas convidadas maravilhosas que venham aqui para o estúdio, para que a gente possa brindar o começo de uma fase linda, de muita prosperidade, de conexões genuínas e generosas aqui no Visionários. Vem. Um brinde. A nossa estreia. Ai, que Obrigada. lindo. Lindo essas cores, né? Demais. Amei. Obrigada. Olha só, gente. Drink sem álcool, tá? Que fique claro, que fique claro. Obrigada. Então, um brinde a todos os visionários que vão estar aqui conosco e a todas que já estiveram.
É isso. Brinde. Sucesso. Sucesso. Saúde. Prosperidade e saúde, né, a todos. Muito obrigada. Maravilhoso.